Muito bem, pessoal, você que está assistindo aí meu canal, acompanhando esse vídeo aí, tentando aprender um pouquinho mais de física. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre vetores, que é um conceito bastante importante para a gente começar a entender os conceitos físicos, né? Várias grandezas, elas, elas são representadas, elas são vetores, né? São vetoriais. Eu já falei para vocês, velocidade, força, posição, de momento angular. De forma geral, na cinemática a gente vê muitas grandezas vetoriais. E o que eu vou trabalhar com vocês hoje é operação com vetores. Eu vou tratar ele de uma parte mais analítica. Eu não vou usar tanto a geometria para a gente fazer esses cálculos. Até para, de repente, se você tiver uma dificuldade de visualização, você consegue resolver bem os exercícios, ok? De início, precisamos entender ali que operação que a gente pode e que a gente não pode fazer. Por exemplo, assim, eu não posso somar um vetor. Opa! Eu não posso somar um vetor com um escalar. Esse resultado aqui ele não existe. Porque o vetor e o escalar eles têm naturezas diferentes. Então, são entes matemáticos diferentes. Eu não posso somar eles. Se eu tentar fazer essa operação, ela está errada. Ok? Eu posso multiplicar um vetor por um escalar. Isso a gente já viu no vídeo anterior. Um vetor, eu posso multiplicar ele por um escalar. E o resultado vai ser um vetor. A gente já viu que se eu multiplicar por um escalar maior que 1, o vetor aumenta. Se eu multiplicar por um escalar entre 0 e 1, o vetor diminui. E se eu multiplicar o vetor por um escalar negativo, o vetor ele muda de sentido. Ok? O que eu posso fazer também? Eu posso somar um vetor com outro. Vetor mais vetor. E aí o resultado é um vetor. Você deve lembrar ali das regrinhas do ensino médio, paralelogramo. Por exemplo, se eu tiver aqui um vetor A e um vetor B, vetor A, vetor B. Eu posso prolongar aqui, fazer uma imagem do vetor A, aqui uma imagem do vetor B, e aqui eu vou ter a soma, né? O A mais B. O resultado da soma de vetores é um vetor, ok? Entenda-se, soma também é a subtração, e nada mais é do que eu somar o vetor B multiplicado por um número negativo. Então eu posso ter aqui um vetor A, daí o B ele só muda de sentido, né? Menos B. E aí eu posso somar do mesmo jeito. Esse aqui é o meu A menos B. Eu também posso usar ali um outro artifício geométrico, que seria fechar o polígono. Fica à vontade para visualizar isso. O que mais? Eu posso também fazer operação entre vetores. Além da soma, eu posso multiplicar um vetor por outro. E aí eu tenho dois tipos de multiplicação. Uma multiplicação, vetor x, vetor, vetor. Essa aqui eu chamo de produto vetorial. O resultado dela é um vetor. E eu posso ter um vetor ponto vetor, que o resultado dele é um escalar.
Esse primeiro aqui a gente chama de produto vetorial. E a segunda aqui é um produto escalar. Eu vou mostrar para vocês como que faz essas três últimas operações: a soma de vetores, o produto vetorial e o produto escalar. E nos três exemplos que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar a forma retangular. Então eu vou ter aqui o meu vetor A vou ter aqui meu vetor A. Como não tem tanta letra assim, né, eu vou começar a usar a letra grega. O meu vetor A, na sua forma retangular, considerando que ele tem três dimensões, vai ser um alfa na direção I, mais um beta na direção J, mais um gama na direção K. Ok? E o meu vetor B, ele vai ser um delta na direção I, mais um epsilon na direção J e mais um zeta na direção K. Então, vamos proceder aqui a algumas operações com eles. Se eu tiver uma soma, a soma de A mais B, vetor A mais vetor B, eu só vou somar as componentes semelhantes. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar alfa mais delta na direção I, mais beta mais epsilon na direção J, mais gama mais zeta na direção K. E a subtração, né, como eu já falei para vocês, eu posso imaginar que olha só, A menos B é a mesma coisa que A mais menos 1B. E na verdade só vou inverter os sinais de B. Então vai ficar muito parecido com a soma, né? Vai ficar o quê? Alfa menos delta na direção I, mais beta menos epsilon na direção J, mais gama menos zeta na direção K. Ok? Então, tanto a soma como uma subtração, a gente só vai utilizar o que? As componentes semelhantes. Então, não tem problema. E a grande beleza, a facilidade disso é que se eu tiver dois vetores quaisquer no meu espaço, o que eu posso fazer? Eu decomponho eles em coordenadas retangulares e aí eu só somo x com x, y com y, z com z, mesma coisa que para outros vetores. Eu decomponho ele com uma soma de vetores, e aí j com j, i com i, tranquilo, sem problemas. Que mais que a gente pode fazer? O produto escalar.
produto escalar ele tem todo um significado. Quando a gente estiver analisando as grandezas que são produto escalar, ou mesmo na disciplina de álgebra e geometria analítica, vocês vão poder ver com mais clareza aí o que significa esse produto escalar, o que significa o produto vetorial. Aqui a preocupação mais é ensinar como fazer esse cálculo do produto escalar. Então, lembrando, né, que eu tenho os meus vetores A e B aqui em cima. O produto escalar ele tem uma característica importante. I escalar I dá 1. J escalar J dá 1. E K escalar K também dá 1. Os cruzados I escalar J dá 0. E escalar K também dá 0. E J escalar K também dá 0. O produto escalar a gente só vai fazer a distributiva. Então A escalar B vai ser o que? Vai ser alfa I mais beta J mais gama K, todo mundo vezes produto escalar, né? Delta I mais epsilon J mais zeta K. E aí, quando a gente fazer essa distributiva, o A escalar B vai ficar o quê? Todos os termos iguais, os vetores, né, o produto de vetores ele dá 1 e os diferentes dá 0. Então eu só vou ter I com I, J com J e K com K. Então no caso aqui vai ser o que? Vai ser o meu alfa vezes o delta, I vezes I dá 1, mais o beta vezes o epsilon, e J com J dá 1, mais gama vezes zeta, e K com K dá 1. Todos os outros termos dá 0. Então esse aqui é o nosso produto escalar. O produto vetorial lembrando, né, que o objetivo aqui é mostrar como é que faz o cálculo, né? Tem toda uma teoria aqui por detrás disso aqui. Vamos deixar um pouquinho de lado agora, ok? O produto vetorial de A vetor B. Lembrando, né, que o nosso A é alfa I mais beta J mais gama K, e o nosso B é delta I mais epsilon J mais zeta K. O produto vetorial ele é o cálculo de um determinante. Se você lembrar, né? Como é que a gente calcula o determinante? Eu vou colocar aqui I J K, no caso aqui uma matriz 3×3.
Os coeficientes. Os coeficientes do vetor A: alfa, beta e gama. E os coeficientes do vetor B: delta, epsilon e zeta. E calculando esse determinante. Determinante da matriz 3×3, a gente pode colocar as outras duas colunas aqui, I e J. Alfa, gama, beta e epsilon. Posso colocar as duas colunas aqui para facilitar a minha conta, né? Então, a gente só multiplica as diagonais. Essas são positivas e as negativas. Então, quanto que vai dar esse nosso determinante, né? A primeira é beta zeta na direção I, mais gama delta na direção J, mais alfa epsilon na direção K. E agora as negativas. Alfa e zeta na direção J, menos gama e epsilon na direção I, menos beta delta na direção K. Agrupando aqui os de direção semelhantes, eu tenho aqui esse com I e esse com I. Então vai ficar o quê? Beta zeta menos gama epsilon na direção I, mais, agora os J's, esse com esse, gama delta menos alfa zeta na direção J, mais os que tem K, alfa epsilon menos beta delta. Então, percebam que aqui a gente tinha dois vetores, a gente fez o produto vetorial e o resultado aqui a gente tem um vetor com 3 coordenadas também. A mesma coisa a gente fez aqui com o produto escalar, a gente tinha dois vetores e no final a gente acabou aqui, ó, percebe que não tem direção aqui, o resultado aqui é um número normal, é um escalar, e na soma a gente também acabou chegando aqui com um vetor, tanto na soma quanto na subtração, ok? Depois eu vou postar alguns exercícios. Se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal. Logo logo estamos de volta.